É uma grande satisfação reencontrar-nos novamente nas atividades do atendimento fraterno da Casa de Miramês, pelos diálogos do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E o tema de hoje será Galho Verde. Lembro a vocês que Hamed é pseudônimo do espírito autor deste livro. Ele é um exímio conhecedor da psique humana, trata dos sentimentos e comenta que nós não sentimos errado, mas sim interpretamos errado. Essa transformação que a gente tanto quer só vem através da percepção de nós mesmos, algo que Hamed nos ensina, principalmente para que a gente amplie nossa consciência, sobretudo através da análise de nossas emoções e sentimentos. O autor também nos incentiva a modificar nossos comportamentos inadequados e a assumir a responsabilidade por nossa vida. E o tema de hoje nos faz esse chamamento. Tema este complementado pelo capítulo 8, item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Hoje é um tema bem interessante porque começa do início, da infância. Ainda quando éramos crianças, ou quando crianças. Hamed complementa que somos uma argila frágil nesse período, ou mesmo um galho verde pronto para ser modelado ou direcionado por nossos pais. E eles têm a missão de desenvolver nossos potenciais como uma das suas principais tarefas. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. O ditado popular diz: o exemplo de casa vai para a praça, vai para a rua, vai para o trabalho, vai para a sociedade. E é dentro de casa, com o exemplo dos pais, que a gente vai formando nossa personalidade. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência destes adultos à nossa volta. E eles devem meditar. Nossos pais precisam meditar, as pessoas que nos criam precisam meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Não é à toa que hoje a sociedade está doente pelos erros e desacertos nas criações que foram conduzidas em vidas pretéritas ou em momentos pretéritos, quando a gente realmente não soube lidar com os nossos filhos. Hamed também fala que determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver, ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Pois bem, meu irmão, minha irmã, se tens um filho problemático, reflete tua vida, tuas ações e a contribuição que você trouxe para esse jovem problemático. Reforço também que vidas passadas têm influência nessa personalidade que está se moldando com o tempo. Algo que vamos falar e dialogar mais adiante. O princípio da educação é pregar como exemplo. Não é à toa que nós somos observados por nossos filhos. E o que nós fazemos, eles repetem e também transferem para futuras gerações, que são os nossos netos. Hoje eu trago esse tema que é bem interessante e lembro que crianças são almas antigas. Para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade, é o fato que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais.
Isso é algo que a gente precisa refletir, pois os pais esquecem que os filhos não são livros brancos ou livros em branco, mas almas antigas que carregam consigo uma enorme bagagem de experiência em seu currículo espiritual. Elas são um mundo à parte. Até aqueles gêmeos univitelinos não são iguais entre si. Entre si eles têm essa diferença, que só quem é pai de gêmeos entende e percebe. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Ele complementa que não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas, quando eles têm talentos que podem ser, digamos, essenciais para uma sociedade, mas muitas vezes os pais castram e obrigam eles a seguir outros caminhos. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida que desenvolve sua personalidade. O desenvolvimento dessa personalidade, muitas vezes, precisa ser dialogada, humanizada e entendida. Pois educar não é cortar as asas, e sim orientar o voo. E para que se oriente o voo, a gente precisa ser um exemplo dentro de casa. Quer que adianta o telefone tocar e eu dizer para o meu filho que eu não estou ensinando ele a mentir? Que adianta eu atravessar um sinal vermelho e observar que eu estou fazendo isso? Que adianta eu agredir minha companheira ou meu companheiro e ele ver tudo e ver essa agressividade como algo, sabe-se lá, normal? Que adianta eu inibir os impulsos sexuais? Que muitas vezes ele tem uma predileção. Que adianta eu obrigar ele a se casar com uma pessoa A, B ou C? Que adianta eu obrigar ele a seguir uma profissão que ele não quer? Quem sou eu para atrapalhar uma construção que muitas vezes vem para auxiliar a humanidade, para trazer humanização, entendimento, equilíbrio? E às vezes eu só venho para castrar, para atrapalhar ou para não entender, ou para super proteger e não deixar que ele crie asas e fique engessado dentro de casa, muitas vezes me parasitando ou, quiçá, me maltratando. Outro ponto importante, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém às deles mesmos, como diz aqui Hamed. Inconscientemente, os filhos são educados através das projeções, conflitos, frustrações e problemas pessoais dos pais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Nós obrigamos nossos filhos a ter determinadas profissões sem eles quererem. E às vezes eles são pessoas grosseiras, desumanas, que não têm empatia no trabalho onde eles praticam e exercem sua profissão. Nós criamos nossos filhos para ter dinheiro, para ter bens e posses, mas nós não educamos eles para respeitar, para entender, para dialogar, para ter empatia e amor para com o próximo. Por mais incrível que pareça, tudo que a gente junta por orgulho e vaidade e interesse próprio, quando a gente morre, a gente não leva nada. O que a gente leva são as boas virtudes, os bons exemplos. Algo que às vezes a gente se distancia na criação dos nossos filhos em repassar tais condutas. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança. Projetam nela algo que eles não foram. Tentando resolver seus problemas, os problemas da criança, os problemas infantis. Sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas ou triunfos dos seus filhos. Triste tudo isso. E a sociedade vira um caos porque a família vira um caos. Porque a gente não entende o que o diálogo, o amor, o entendimento e a necessidade de dizer eu te amo, a prática do amor em família como uma virtude. Mas em família a gente só ensina egoísmo, vaidade e ter, não o ser.
Resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Uma pessoa que, quando você estiver num asilo, não vai te visitar ou te colocar lá. Uma pessoa que não vai te entender quando tu estiver já idoso e às vezes te abandona nos hospitais, te abandona até no lar, nem liga pra ti. Se quer um telefonema, manda, direciona. Isso tudo é triste, porque que eu ensinei meu filho a ser tão orgulhoso e não pensar pelo menos em mim. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Independente de tudo isso, a gente pode fazer sempre um novo começo e fazer novos plantios. Mas temos que ter muito cuidado, porque o plantio que a gente está fazendo agora, o nosso filho pode seguir esse mesmo plantio e ter os filhos dele da mesma forma como a gente criou ele. Egoístas, egocêntricos, só pensam em dinheiro, em orgulho, em luxo, em vaidade. E sofrem com isso. E passam para as futuras gerações dor e sofrimento. E o amor fica sempre para trás. Não é à toa que a sociedade hoje está uma sociedade sofrida, uma sociedade que não tem empatia, solidariedade, união, integração e respeito. Uma sociedade doente afetivamente, porque as famílias estão doentes afetivamente também. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Algo importante que precisa ser refletido e dito na fala de Coelho Neto. Um fato a destacar é: o sofrimento dos filhos tem como motivo constante atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excesso e controle e zelo. Muitas vezes castam seus filhos, castam seus sonhos, castam suas escolhas, e isso dói. Uma dor da alma. Tais atitudes impedem que essas crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser. E são depressivos e são ansiosos. E criamos filhos depressivos, ansiosos, dependentes de medicamentos. Às vezes se automutilam, às vezes sofrem por completo, porque a gente não dá um exemplo em casa e eles aprendem na rua. Ou às vezes sofrem na rua porque não aprenderam em casa, nem a se defender psicologicamente. Hamed diz: desencorajando-nas a promover suas ideias inatas, desestimulando-lhes as vocações naturais, alterando-lhes as atividades para as quais teriam toda a habilidade instintiva e faculdades apropriadas, e impedem o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. Isso aqui foi dito, mas precisa ser reforçado. A melhor escola dentro de um lar é a prática do amor, das boas virtudes, ensinadas no Evangelho de Jesus. Deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais juntas aos nossos filhos, porque em nome da missão da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões, deixando de proporcionar gradativamente o hábito das próprias escolhas. Tantos artistas são desvirtuados e são retirados dessas profissões e são obrigados a exercer outras funções. Quantos amores são impedidos de se reconciliar e a gente obriga um casamento direcionado a interesses? Olhe como a gente está mudando um pouco o perfil de livre-arbítrio e obrigando nossos filhos a seguir o que nós queremos. Aí eu te pergunto, você é feliz com isso? Vale a pena? E outros se refletem, fala, meu filho, não, meu filho é perfeito, não tem. Aí quando você dá por fé, o filho se suicida. Aí você começa a entender determinados porquês que a vida te traz e te entrega. Pois a criança reflete o que ela vive. E hoje em vida, o que é que ela reflete?
É ver discussões dentro de casa, é observar mentiras, é ver perseguições, é no teu abraço, é no teu carinho. Até a prática de pedir a bênção, né? Hoje é chacotizada em determinadas culturas. Elas têm vergonha, às vezes, de pedir a bênção a você, porque você não ensina isso em prática. Boas virtudes, forças de caráter, amor em gestos e atitudes. Elas refletem, muitas vezes, algo contrário ao que o Evangelho de Jesus nos ensina. E tem a superproteção, que é outro grande problema, que faz com que muitos adultos hoje ainda fiquem morando na casa dos pais porque foram superprotegidos. Não tem segurança para arranjar ninguém, para conseguir um emprego, para se manter numa amizade, porque foram superprotegidos. E quando os pais morrem, só Deus sabe o que será desses jovens, ou adultos jovens, que eu cito como bebezão ou bebezona, que com 40, 50 anos ainda não saiu da casa do pai e não tem coragem de comprar 1 quilo de arroz para ajudar dentro de casa. Aí vem essa superproteção contra erros, são defendidos dos problemas e dificuldades, crescem à sombra dos pais, ficam indecisos, dependentes, se apegam de forma prolongada. E isso pode ser direcionado até em reencarnações futuras. E a partir do nascimento, que essas ideias vão surgindo, esses órgãos vão se formando, elas começam a se expressar como elas são, a gente começa a castrar, a gente não pode castrar, a gente tem que realmente ensinar o filho para que ele siga a sua vida. Filho é para o mundo. Filho tem que realmente passar por problemas, dificuldades, tem que cair, se levantar só. Quando eu não estiver perto, ou quando eu estiver perto, observar aquilo. E à toa que quando o pássaro começa a voar, a mãe, ela empurra e deixa ele voar, ele vai. E hoje a gente não quer nem que o filho voe, fique sempre debaixo de nossas asas. Hamed diz, a partir daí devem ser educados de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, fruto dos crescimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões de coerção, de exigência de comparação, de crítica constante e de superproteção, fatores de insegurança e de desajuste psicológico profundo, que adoece a sociedade. Precisamos ser pais generosos, de espírito totalmente isento de críticas destrutivas. Nós temos que promover críticas construtivas, aproximando-se das crianças com um objetivo real de lapidá-las no clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas são para o mundo, não são nossas. São almas eternas, em estágio temporário, no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus ao caminho da luz. E quem superprotege entrega um certificado de competência ao ser protegido. E toda superproteção é um ato de descrença na capacidade do outro. Deixo aqui minha gratidão por vocês tentarem me entender. Entenderem o autor, né? Porque não é tão fácil. Lembre também que bons pais corrigem os erros. Pais brilhantes ensinam a pensar. Frase de Augusto Cury. Agora, pais problemáticos superprotegem, inibem, agridem, humilham. E não é isso que a gente quer. Nós somos o espelho do outro. À medida que eu agrido, humilho, maltrato meu filho, eu estou me maltratando também. Aí você me pergunta, mas Cristiano, ele é tão difícil, ele é tão problemático. Entenda os porquês. Reflita os porquês, porque algumas situações dele ou dela vêm de vidas passadas. Procure a ajuda de psicólogo, procure a ajuda de especialista. Procure também se cuidar, você pai, você mãe, é importante. E não se culpe também, porque sempre há a oportunidade de fazer um novo começo em sua vida. E lembrar que a vida é feita de começos e recomeços. Pense com atitudes positivas, pense com empatia, com compaixão, autocompaixão, autoconhecimento, autoamor e entendimento.
Reforço que o Evangelho no Lar também pode te ajudar. Dedica um dia na semana para o culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Preparar a mesa, colocar a cor pura. Abra o Evangelho, distende a mensagem de fé e enlaça a família, que Jesus virá em visita. Ele virá em visita, sempre virá. Ele trará uma lucidez para ti. Teus filhos também trarão uma lucidez para ti. Entende eles. Dê a mão, o abraço. Diga eu te amo. Peça perdão. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. E se for para realmente punir, que seja uma punição positiva, uma punição de exemplo. Seja o exemplo no lar. Evite mentir, agredir alguém em casa e ele ver isso e perceber isso. Mas ame as pessoas em casa, veja que você é uma pessoa amorosa, uma pessoa que tenta aos poucos se melhorar. Deixo aqui a minha gratidão com a certeza de que a sociedade precisa de bons exemplos, de boas atitudes e de filhos que, numa vida futura, serão a certeza de que esse mundo tem tudo a melhorar, tem tudo a ser um mundo de amor e um mundo de regeneração, de paz, de união, compaixão, fraternidade, solidariedade, empatia, fé e amor.